Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula, a este canal aqui no YouTube. Espero que vocês façam muito proveito desse conteúdo que vai ser divulgado aqui. Usem os comentários do vídeo para tirar qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me encontrar também na rede social, lá no Instagram, lá no LinkedIn. Se você tiver ficado com alguma dúvida, me chama lá que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, beleza? Hoje a nossa aula vai ser sobre crédito de CMS. Eu vou trazer aqui, né, vou mostrar na tela desse vídeo uma trilha do crédito do ICMS e nós vamos debater, nós vamos discutir sobre ela. Espero que vocês aproveitem bastante, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo André Madeira, sou contador, sou aí tributarista, atuo na área fiscal com a especialidade em ICMS e PIS e COFINS, nossos tributos indiretos. Sou professor também, né? E sou mentor. Espero que vocês aproveitem e contem comigo para qualquer dificuldade nessa caminhada, beleza? Vou fazer aqui, né, o espelhamento da minha tela, vou compartilhar a imagem para a gente poder começar a debater sobre esse tema que é o crédito do ICMS, que existem ali algumas nuances, alguns pontos que precisam de ser observados quando você vai fazer o aproveitamento desse crédito, ok? Só um minutinho aqui para eu trocar a minha tela. Não se assustem se eu me embananar, beleza? Vai fazer parte do processo, mas eu te garanto que o conteúdo que você vai ter aqui vai ser de extrema qualidade, valeu? Espero que vocês estejam vendo a minha tela, beleza? E aí a gente começa com essa imagem, com essa trilha aqui. É um post que eu fiz lá no meu Instagram, se vocês quiserem, né, ter esse material numa amplitude maior, comentem aqui no vídeo ou me chamem lá no direct do Instagram que eu mando para vocês. Mas foi um post que eu fiz lá no Instagram, o meu IG, né, do Instagram está aqui, André_Tributário. E aí eu achei muito bacana, né, e achei muito válido a gente fazer uma aula sobre esse tema. Uma aula curta, não vai ser uma aula muito extensa, mas a gente vai seguir a trilha aqui e vai tocando, né, nos principais pontos do crédito do ICMS conforme a trilha aponta, beleza? Você vai me acompanhar aqui, perceba que a trilha começa no quadrado azul, onde está escrito aquisição de mercadoria. Ali é nosso ponto de partida. Quando você adquire uma mercadoria, dali começa a sua análise para saber se você vai ter direito ao crédito daquela mercadoria ou não, beleza? E aí a primeira pergunta que você deve se fazer é a seguinte: a empresa que está adquirindo a mercadoria, ela é optante pelo Simples Nacional? Aí a gente vai para a trilha para o lado esquerdo ou direito, depende de onde você estiver vendo, mas para o meu lado aqui, que estou de frente para a câmera, é para o lado esquerdo. Se a resposta for sim, a empresa é do Simples Nacional, você tem outra pergunta a se fazer. Ela ultrapassou o sublimite? Beleza? Então é uma outra pergunta que você vai se fazer. A empresa ultrapassou o sublimite? Se ela ultrapassou, se ela não ultrapassou, a resposta para essa pergunta for não, não apura crédito de CMS. Aí você segue a trilha até o final ali, não apura crédito de CMS. E por que isso? Porque as empresas optantes pelo Simples Nacional que não estouraram, né, não atingiram o sublimite, elas recolhem o ICMS dentro do DAS e não têm direito a crédito, elas não fazem a apropriação de crédito nas entradas, beleza? E aí você volta para a trilha, né? E aí se a sua resposta para a pergunta ultrapassou o sublimite for sim, você desce para esse losango aí, né? Que é onde começa a trilha efetivamente para as empresas que apuram o ICMS pelo regime de débito e crédito. E aí nós temos qual que é a finalidade da mercadoria? A aquisição de insumo. Perceba que esse post, né, essa trilha, ela abrange a aquisição de insumos. E aí você pode fazer um espelhamento. A aquisição de insumos ela vai ser muito similar quando você fizer uma aquisição para revenda, beleza? Só que, por exemplo, suponhamos que você estiver fazendo uma aquisição de mercadoria para uso e consumo.
essa trilha não te serve, até porque a aquisição de uso e consumo não gera direito a crédito de ICMS, beleza? Em nenhum regime tributário, ok? Agora, se você estiver falando de adquirir um imobilizado, vai depender. Imobilizado, para aproveitar crédito de ICMS, ele tem que estar ligado à sua atividade. Ele tem que ter ali, né, como é que eu posso dizer, uma aplicação direta na sua atividade produtiva. Então, aí resguarda ali as suas particularidades do imobilizado. Você vai ter que avaliar se ele aproveita crédito ou não. E se ele aproveita crédito é pelo CIAP, 1,48 avos, você tem que fazer o livro CIAP, informar no SPED, então é toda uma particularidade à parte, beleza? Aqui nossa trilha é resumida, ela é baseada nos insumos, e aí a gente vai seguir e você pode espelhar esses insumos com certa ressalva, né, para as mercadorias para revenda, que são as duas possibilidades que te dão direito a crédito, né, exceto ali, claro que a gente tem em consideração o imobilizado que eu falei do CIAP, beleza? E aí, ok, nós definimos aqui que a nossa mercadoria ela é o insumo, então essa mercadoria está sendo adquirida para ser aplicada na sua produção. E aí você desce, né, seguindo a trilha e tem uma outra pergunta que você precisa de se fazer. O produto final que esse insumo vai compor, o produto final que você produziu para a venda, ele é tributado? Você precisa de fazer essa pergunta, porque a depender da resposta, você vai ter desdobramentos diferentes, ok? Então, primeiro a gente vai seguir a trilha como se a resposta for não. O produto, né, final ele não é tributado. E aí você abre ali 4 possibilidades que você precisa de considerar, beleza? A primeira delas é a exportação. O produto final ele não é tributado porque você está exportando, e na hora que você exporta você tem a isenção, a não incidência do ICMS garantido pela Constituição Federal. Desculpa, aí não é isenção, é não incidência mesmo, tá? Quando você exporta, você tem garantido pela Constituição Federal a não incidência. Se o seu produto ele não é tributado por isso, você tem direito a manter o crédito da entrada. É permitido por lei que você mantenha o crédito da entrada quando a sua saída ela é destinada à exportação. Beleza? Agora, a segunda hipótese da resposta não. O seu produto a saída dele não é tributada porque ele é isento. Beleza? É uma segunda possibilidade. Nesse caso, você precisa de verificar a legislação que concede a isenção. E por que isso, André? Por que você precisa de considerar a legislação? Porque é lá que vai dispor se você tem que estornar o crédito ou não, beleza? Quando você tem uma isenção, você precisa de verificar na legislação que concedeu aquela isenção se as suas entradas devem ser estornadas ou se você pode manter o crédito das entradas, ok? O próximo passo, redução de base de cálculo. É a mesma sistemática da isenção. A redução da base de cálculo nada é do que uma isenção parcial. Parte daquele valor, né, parte vai ser concedida uma redução de base, que é nada mais nada menos que uma isenção parcial, beleza? Se o seu produto é 100, você tem uma redução de base de 50, quer dizer que 50% ali, né, 50 reais, vamos supor, ele está sendo isento parcialmente, beleza? E aí você vai ter que verificar também, nesse caso, a legislação interna que concede essa redução de base. Via de regra, se você tem uma redução de base de cálculo, você faz o estorno proporcional do crédito. Ou seja, se você você fez lá toda a apropriação dos seus créditos da entrada e você tem uma redução de base de cálculo de 50%, por exemplo, você vai ter que estornar 50% dos seus créditos na entrada. Você vai precisar de fazer um estorno proporcional, salvo se aquela legislação ali que concedeu a redução da base, na mesma sistemática da isenção, mantém a permissão, né, mantém a possibilidade de você manter aquele crédito integralmente, sem a necessidade de fazer o estorno proporcional, beleza? E aí uma quarta possibilidade é uma outra possibilidade que não está abarcada aqui por essa trilha, né, que a sua legislação interna concede.
E aí você vai precisar, eu deixei de uma forma genérica para você poder analisar as nuances que a sua legislação interna vai ter, beleza? Agora a gente terminou essas 4 possibilidades aqui do seu produto não ser tributado. A primeira, porque ele vai ser para exportação. A segunda, porque ele vai ter uma saída isenta de ICMS. A terceira, porque ele vai ter uma redução de base de cálculo do ICMS. E a quarta, porque ele vai ter um outro benefício ali que a sua legislação prevê e você vai precisar de analisar o caso concreto. Agora a gente vai partir para o outro lado. Suponhamos, né, a gente vai considerar que o seu produto ele vai sair tributado. Ele vai ser tributado, a sua venda vai ser tributada. E aí você vai fazer a seguinte pergunta: o fornecedor que você está adquirindo aquela mercadoria é do Simples Nacional? Se ele for do Simples Nacional, você tem que se atentar que no Simples Nacional você só pode aproveitar o crédito daquilo que está destacado no documento fiscal de acordo com a alíquota incidente dentro do Simples Nacional. Você não vai aproveitar a alíquota modal do ICMS. Suponhamos que, e aí o seu fornecedor ele tem que destacar nas tags específicas, existem tags específicas no XML para que seja destacado o crédito permitido pelo Simples Nacional e também compor ali as informações complementares. Se por um acaso o seu fornecedor não destaca isso nas tags específicas do XML e você tem direito ao crédito, você precisa pedir a ele aí uma nota fiscal complementar para que você aproveite esse crédito, para que ele destaque esse crédito nas tags específicas, beleza? E aí, vamos supor que o seu fornecedor não é do Simples Nacional, a resposta para a sua pergunta é não. Você vai ter que aproveitar o crédito de acordo com o que está no documento fiscal. Observando o seguinte: se o seu cliente, se o seu fornecedor, porventura, destacou o ICMS errado, você vai precisar de solicitar que ele corrija esse valor. Se ele destacou o valor do ICMS errado a menor, você precisa de pedir a ele, né, uma nota fiscal complementar de ICMS, corrigindo o valor, né, adicionando o valor que precisava ter sido destacado. Suponhamos que o seu cliente, o seu fornecedor, ele destacou uma nota fiscal de R$ 100. A nota fiscal de R$ 100, ele destacou o ICMS de R$ 10 e era para ter sido 12, uma alíquota de 12%. Você precisa que ele faça uma nota fiscal complementar de 2%, para que você possa aproveitar o crédito dos 10 da nota fiscal, mais dos 2 faltantes, beleza? Agora vamos supor que seja a maior. O seu fornecedor ele destacou R$ 14 de ICMS ao invés de 12. Você não pode aproveitar crédito de ICMS dos 14, você precisa de aproveitar o crédito de ICMS somente dos 12. E por que isso? Porque no momento em que ele identificar que ele destacou o ICMS a maior, ele vai solicitar ao fisco a restituição desse valor pago a maior. E em contrapartida, você não vai poder ter aproveitado um crédito desse valor superior, beleza? Então, toda vez que você ver um documento fiscal de um fornecedor remetente ali do regime ordinário, RPA, que a gente fala, conta gráfica do ICMS, ele não pode ter destacado o valor a maior. Se destacou, você não pode aproveitar desse valor a maior, somente do valor devido. E se ele destacou a menor, você tem o direito ali de aproveitar aquele crédito e tem a obrigação, né, para você não sair no prejuízo, de solicitar a ele uma nota complementar do crédito, né, do valor do ICMS que ficou faltando, beleza? E aí a gente chega aqui no fim dessa trilha, né, com os conceitos todos definidos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como um passo a passo, né, na verdade, que você está fazendo ali uma mercadoria que você adquiriu para insumo. Se a sua saída não é tributada, você precisa de considerar aqueles pontos ali: exportação, isenção, redução de base ou um outro benefício que o seu estado disponha. Se a sua mercadoria, né, a sua saída, o seu produto acabado na saída for tributada, você precisa de verificar o percentual do crédito que você tem direito. Se o fornecedor é do Simples Nacional, você tem direito ao limite destacado no documento fiscal do Simples Nacional. Se ele for um regime RPA, você tem o direito de
tomar crédito do valor do ICMS destacado, a alíquota modal ali, ou interestadual, daquele documento fiscal. Só tem que ficar atento ao seguinte: se vier destacado a menor, você solicita uma nota fiscal complementar, e se vier destacado a maior, você não pode aproveitar crédito do valor excedente, somente do valor permitido em lei. Beleza? Eu me coloco aqui à disposição para a gente fazer um bate-papo depois. Coloquem aí todas as suas dúvidas que porventura vocês tenham nesse vídeo. A gente vai estar fazendo uma sequência de vídeos aí bacana para a gente colocar no YouTube, para a gente poder divulgar aqui, compartilhar o conhecimento. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu?